Vamos ver aqui provando que Fade to Black é o melhor filme de Bleach. Vai ser difícil, hein, Bambuto? Vamos lá, vamos ver o que você pode fazer aí. Use a cubologia. Beleza, pelo título desse vídeo você deve estar se perguntando: ah, Matheus, como assim que Fade to Black é o melhor filme de Bleach? Você se esqueceu do filme do inferno que tem o Ichigo Vastolord? Ou O Bleach vai uma merda. primeiro filme que tem a personagem da cena O e único tal? bom. E desculpa, gente, mas o terceiro único filme bom. de Bleach é o meu favorito e de acordo com a minha absoluta opinião, é o melhor filme, beleza? Tá falando da Elite. Os caras conseguiram a proeza de trazer elementos do arco de invasão da Soul Society, aliado a uma animação super caprichada, cheia de lutas bacanas, um pouquinho de carga dramática e conceitos muito interessantes que foram abandonados pelo Kubo, além, claro, de ter aquela dose de fanservice para alegrar o coração de todo fã. Existe até uma mensagem muito legal que é passada ao longo do filme, junto de um elemento que ganha destaque só na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, mas eu não quero me adiantar demais na introdução, então por favor, se você é fã do canal Vamos lá. Bambuto, não esqueça de deixar o like, comentar convença. e compartilhar, pois qualquer interação com o vídeo já ajuda demais. E se puder, também hypa o conteúdo para que ele alcance mais pessoas, beleza? Então sente-se, se acomode e bora falar sobre o melhor filme de Bleach, Desvanecer ao Preto. O enredo de Fade to Black se concentra em basicamente uma pergunta: o que aconteceria se Kutikirukia fosse apagada da existência? Esse é o ponto central que envolve toda a trama do filme e como os Porra, que imagem é essa, mané? Tava meio amaldiçoada a Hulk aí. Mano, é filme porque o diretor de Bleach é fanboy da Hulk. Esse é o único motivo desse filme existir. vínculos forjados entre os personagens podem transcender até mesmo as memórias. O longa Pra começa fazer mais chip do Ichigo com a Hulk. Por isso esse filme já é ruim por definição. no laboratório do Mayuri, onde ele está conduzindo mais um dos seus experimentos malucos. E em um dado momento, um dispositivo em forma de flor brota a partir do chão. O cientista, super satisfeito, se aproxima e coleta uma espécie de frasco brilhante que emerge do dispositivo, levando imediatamente à queda de energia. Enquanto Mayuri sente a presença de alguém e começa a perguntar quem está ali, uma figura escura com uma foice enorme aparece do nada e passa a lâmina no pescoço do capitão. Nesse meio tempo, a Nemo chega e o Mayuri pira completamente, mandando ela se afastar e correndo em direção à sala de controle, levando até um tombo no meio do caminho. Claramente confuso e sofrendo de perda de memória, o Mayuri acaba encurralado e começa a gritar para Nemo se afastar dele. Nesse momento, a figura com a foice coleta o artefato brilhante que o cientista deixou cair e ativa o maquinário do laboratório, criando um colapso em toda a estrutura e levando o Mayuri a destruir o painel de controle com a Shisogi de Zou. A zorra toda acaba alertando o resto do Sereitei, que se dirige ao centro de pesquisa, onde todos observam o rápido colapso das partículas espirituais, que se expandem para fora do laboratório, criando uma nuvem densa que espelha um líquido branco que se transforma em cobras gigantes envolvidas em eletricidade. A situação escalou muito rápido. Mano, solaram o Mayuri. O Mayuri. Enquanto isso, no interior do centro de pesquisa, Zaraki Kenpachi é o primeiro a chegar e é muito engraçado que ele já mete pro Mayuri falando: ô, qual é, cientista? Finalmente endoidou de vez? O Mayuri então, todo desengonçado, já libera a Bankai e aí temos o nosso primeiro embate do filme, onde Zaraki tanca a investida do bebê gigante, mas acaba engolido pelo líquido branco. Cara, esse roteiro tá muito meme. Enquanto ondas de cobras gigantes se espalham pelo Sereitei, a Rukia chega no local e questiona o que está acontecendo. E nesse momento, uma jovem das coxa grossa aparece flutuando, dizendo que vai apagar a existência dela. A mesma figura com a foice surge novamente e ao som de uma melodia suave, passa a lâmina no pescoço da Rukia, assim como fez com Mayuri. Nesse momento, algo muda na Soul Society e todos esquecem que a Rukia existiu. Enquanto o Sereitei é tomado pelo líquido branco, o rapaz com a foice e a jovem observam a situação e levam a Rukia junto com eles. No mundo humano, o Ichigo sente um breve desconforto e pergunta pro Kon o que ele tá fazendo, e ele responde que tá tentando decifrar a última mensagem deixada pela Rukia. O Ichigo pega o papel, observa e não entende nada. O Kon então briga com ele dizendo para não debochar da mensagem da Ne-san, e aqui o Ichigo pergunta: quem é essa tal de Ne-san? Nesse momento a gente percebe que até o Ichigo Falando em ReZero aí, pô, eu ReZero copiei no Bleach. esqueceu da Rukia, o Ichigo, mas essa amnésia não dura por muito tempo, já que depois de adormecer, ele começa a lembrar dos momentos que teve com ela. Despertando no meio da noite e sentindo que algo está acontecendo com a Rukia, o Ichigo pega a mensagem com o Kon e se dirige até a loja do Urahara. E aqui é o momento que só as pessoas mais atentas vão perceber que é o clima de desconfiança no local. A
Faz uns 5 anos no mínimo que eu vi esse filme. Ru se assusta quando o Ichigo chama ela pelo nome e o Jinta no fundo fica olhando atentamente pra ele. Guardem esse trecho que eu vou comentar sobre ele de novo logo logo. Na loja a gente nota que o Urahara também não se lembra da Rukia, apesar do nome dela aparecer na lista de clientes. Ele então cita o incidente na Soul Society e o Ichigo junto com o Kon concordam em partir pro Sereitei para investigar a situação. Mas antes, o Urahara pergunta ao Ichigo qual seria a sua relação com a Rukia, e ele responde que ela é uma companheira muito importante. Essa frase solta pra galera mais leiga até poderia indicar O Kubo respondeu sobre isso no Clube Outside. que existe um indício de sentimento romântico, mas calma que o próprio Kubo respondeu essa questão numa entrevista sobre o filme na época, onde ele explica que o relacionamento entre o Ichigo e a Rukia é mais que uma amizade, mas não é um amor romântico. Seria semelhante Eles ao são tipo irmãos, pô. relacionamento parental. Isso foi dito pelo autor em 2008, então não dá nem pra argumentar Não, desde essa época. Já disse que não, e nego continua nessa porra de Shihuki. que ele quis mudar alguma coisa depois. Créditos ao meu mano Alexandre Galvão por trazer essa pequena curiosidade pra nós aí. De volta ao filme, na manhã seguinte, o Ichigo chega à Soul Society, enquanto o cara da foice e a jovem das coxa grossa ativam o artefato luminoso e causam uma nova onda de partículas espirituais, provocando uma grande destruição e os ajudando a escapar do Sereitei. Nesse meio tempo, o Ichigo se encontra com o Hisagi e no meio da confusão acaba ativando a sua Bankai com a máscara Hollow, o que desperta o alerta nos Shinigamis e leva o Hisagi a ordenar a sua prisão. O Ichigo rapidamente foge do local, mas é interceptado pelo Renji, que também não se lembra dele, muito menos da Rukia. E aqui a gente logo percebe que, como o surgimento do Ichigo está profundamente ligado à própria Rukia, todo mundo também se esqueceu dele por tabela. É como se ele nunca tivesse recebido os poderes de Shinigami e, consequentemente, nunca visitou a Soul Society para salvar a Rukia. Enquanto foge dos dois, o Ichigo acaba trombando com o Komamura, que como um bom Bankai Spammer já ativa a sua Kokujo Tengen-myo. Porém, como o samurai gigante é meio bucha, uns 4 ou 5 Getsuga Tenshou já dão conta Meu mano Komamura sendo maltratado até no filme. do recado. Corta a cena e vamos pra Rukongai, onde a Rukia desperta numa cabana e é recebida pelo cara da foice e a jovem das coxa grossa, que se apresentam como amigos de infância dela. Na reunião de capitães, a Unohana relata os cidadãos que foram petrificados pelo colapso de partículas espirituais, enquanto Komamura comenta sobre o Ryoka, que invadiu o Sereitei e parecia conhecer todo mundo. Se inteirando da situação, o velho Yama declara emergência e dá ordem para os esquadrões procurarem pelo Ryoka. Enquanto isso, o Ichigo está sendo curado das feridas pelo Hanataro nos esgotos do Sereitei. Igual na Soul Society. No mais absoluto, copia e cola, remetendo diretamente aos eventos da Soul Society. De volta a Rukongai, enquanto a Rukia não se recorda da sua vida como Shinigami, a jovem das coxa grossa revela que ela é irmã do cara da foice e que os dois receberam da Rukia a promessa de que ela lhe daria nomes. Em seguida, temos um pequeno flashback onde mostra os dois super alegres pela Rukia escolher seus nomes. Meu pai já viu a Kami ga Kill. Mas infelizmente ela não se lembra deles no momento. Eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre a questão dos nomes em Bleach, né? E como eles garantem poder e identidade às Isso. coisas. O Ichibei sintetiza isso perfeitamente durante o arco final, na cena que ele dá ao Yuhabarra Essa pegada de nome deve ter sido uma das ideias do Kubo pro filme. o nome de Formiga Preta. Então em Fade to Black, a questão dos nomes também tem um peso importante. A mensagem tá toda lá, pô. Mas, gente, tá implícito. De volta ao Sereitei, na mansão Kutiki, o Byakuya tá no santuário da Rizana e demonstra uma desconfiança em tudo que tá acontecendo. O Ichigo chega e explica pra ele que a Rizana era realmente muito parecida com a Rukia, mas o Byakuya não consegue recordar. Nesse momento, vários Shinigamis aparecem liderados pelo Renji, que tira um X1 com o Ichigo ali mesmo. Enquanto libera Bankai, o Ichigo dá uma provocada no tenente perguntando o porquê ele também não utiliza a sua Bankai. E o Renji mete o louco dizendo, ué, eu? Bankai? Tá brincando comigo, pegadinho? O Ichigo então golpeia o tenente, causando uma breve lembrança do seu último duelo. E antes que a luta se estendesse pro Byakuya, o capitão acaba confiando nas palavras do Ichigo e revela a localização do distrito de Rukongai, onde a Rizana nasceu. Tamo junto, Byakuya. Os de verdade eu sei quem são. Na manhã seguinte, o Renji tá se recuperando da batalha e o espírito da Zabimaru aparece pra tirar satisfação, falando, ô, tá maluco, mano? Por que tu não usou a Bankai? E o Renji fica, caraca, meu irmão, vacilei mesmo. Foi moleque. Em Rukongai, o Ichigo chega na quebrada e logo encontra a Rukia. Felizmente, vídeo bom. Eu não preciso ficar parando
pra refutar e 2 horas de contexto. Ou sofrendo, eu posso só assistir e curtir e depois comentar no final, né? Rukia no topo de uma colina. Ele se lembra dela, ela não reconhece ele e uma tensão paira no ar. Nesse momento, os irmãos aparecem e a Rukia começa a ter breves relances das suas memórias com o Ichigo, O que farpada pro Alexandre. Caralho, mano, destruiu o Alexandre. que deixa ela mal e com muita dor de cabeça. O cara da foice investe contra o Ichigo, que de cara já nota que ele não está usando chumbo e que a sua foice é capaz de atravessar a Zangetsu. Depois de um breve embate, os irmãos junto com a Rukia simplesmente somem do mapa. Enquanto isso, dentro da prisão do Sereitei, o Mayuri, ainda detido, recebe uma visita inesperada do Urahara, que revela que o cientista maluco é tão maluco que ele foi capaz de fazer um backup físico do próprio cérebro. O engraçado aqui é que o Mayuri esqueceu de tudo, até do próprio nome, mas ele não se esqueceu do Da Nemo. Urahara, E da Nemo também. que prova que o vínculo entre os dois é muito poderoso, seja pro bem ou pro mal. Corta pros arredores de Rukongai No início ele fala, Nemo, não chegue perto de mim. Né? e o Ichigo, com cara de poucos amigos, começa a refletir sobre a Rukia ter se esquecido dele. Se liga só Depois de nisso uma aqui. breve conversa com Kon, eles decidem ir atrás Liga na teoria da conspiração, ó. que o vínculo entre os dois é muito poderoso, seja pro bem ou pro Não é que refutar, não. Eu falei, me convença. Não falei que é refutar, falei, me convença. mal. Corta pros arredores de Rukongai e o Ichigo, com cara de Quem costurou o Kon foi o Ishida. Já meteu a cruz Quincy no Kon. E o Kon fica com o Ichigo sempre, né? poucos amigos, começa a refletir sobre a Rukia Tome. Também é a teoria da conspiração. ter se esquecido dele. Depois de uma breve conversa com Kon, eles decidem ir atrás dela, mas acabam impedidos pelo Yumichika, Ikako e Hitsugaya. No primeiro round, o Ikako parte pra cima e no segundo é o Hitsugaya que troca golpes com o Ichigo, mas antes que o capitão levasse vantagem, o Renji aparece utilizando a Zabimaru para defender o Ichigo. O tenente explica que pela cabeça ele sabe que o Ichigo é um inimigo, mas a sua alma diz o contrário. Nesse momento, todos são surpreendidos por uma Heiatsu gigantesca que indica a chegada do velho Yamamoto, que também vem acompanhado de outros capitães. Momentos depois, ao Mitsukido Os mais buchos de Blitz são o Mitsukido. aparece, todos avançam contra o Ichigo, mas antes que a luta começasse, o Urahara aparece no céu repelindo a todos com a Benihime. E gente, se vocês querem O uma manto de capitão ainda. definição absoluta de aura, é só assistir a esta cena. Kisuke Urahara surge com o clássico manto de capitão, dando aquela olhadinha de canto de olho. Isso, senhoras e senhores, é o puro suco do fanservice, tá? Não tem motivo nenhum pra eles meterem o Urahara vestindo a roupa da firma, mas mesmo assim eles fizeram e foi bom demais. Não tinha motivo nenhum, mano. Porque ele tá banido da Soul Society nesse ponto ainda ou não? Esse filme foi em 2008. Isso era a Guerra de Karakura que tava rolando? Em seguida, a Yoruichi aparece e os dois explicam toda a situação, enquanto o Ichigo e Renji se apressam para salvar a Rukia. A Yoruichi começa dizendo que todos ali sabem que alguma coisa tá muito errada, e que esse forte desconforto foi o que levou o A Yoruichi aparecendo também, sendo que ela tá foragida. Então o filme também se faz, mano. Bota os caras aí. próprio capitão comandante a sair dos seus aposentos para ir atrás de um simples Ryoka. Aí eu perdi no argumento. O Urahara então complementa de um simples levou o próprio capitão comandante a sair dos seus aposentos para ir atrás de um simples Ryoka. Aí eu perdi no argumento. O Urahara então complementa afirmando que a memória de todos foi apagada, sendo essa a obra de um certo Hollow que Vou ele botar o negócio fixado aqui de novo, rapidão. Pronto. Só pra ninguém chegar e fazer besteira. mesmo pesquisou no período em que era capitão. Basicamente, o Hollow podia se instalar no Compako e controlar esse corpo. Sempre, o Urahara tá sempre envolvido, né? No momento que o hospedeiro ficava fraco, o Hollow saía e procurava por outro. Mas o interessante é que esse Hollow também detinha uma espécie de foice, capaz de cortar memórias. Essa que foi responsável por eliminar todas as lembranças relacionadas a Rukia. Isso é depois da Soul Society? Não pode ser verdade. Esse filme não pode ser logo depois da Soul Society. Tem que ser no mínimo depois dos Wizards. O lance é que como o Ichigo está diretamente relacionado a ela, todos também foram incapazes de se lembrar dele, inclusive o próprio Urahara.
É por isso que eu destaquei aquela cena lá no início, onde os dois estão conversando na loja. Ali, nem o próprio Urahara, o Jinta, a Ururu e a Yoruichi se lembram do Ichigo. Por isso o clima de desconfiança. É muito legal que quando você reassiste ao filme, acaba pegando esses pequenos detalhes. Em seguida, temos outra cena Mas muito... Urahara sempre brabo, né? O filme é do período da Guerra de Karakura. O Hisagi libera Shikai aí também, ó. Viu? Mano, confia no que eu tô falando, caralho. Muito legal, onde pra localizar a Rukia, o Ichigo apela pra técnica de Reiraku, que apareceu lá no início da obra, onde ele visualiza aquelas fitas espirituais e descobre exatamente onde a Rukia está. E ela se encontra justamente no laboratório do Mayuri, pra onde foi levada inconsciente pelos irmãos, que planejam através daquele artefato brilhante colapsar o local completamente, destruindo assim todo o Sereitei. Ichigo e Renji chegam ao local em grande estilo ao som de Number One e todos enfim se encontram cara a cara. Nesse momento, a Rukia olha pro Renji e começa a se lembrar dele, ao passo que as suas memórias com o Ichigo também acabam voltando. A jovem das coxa grossa então fica muito pistola e não vê outra escolha senão fundir a sua própria existência com seu irmão e a Rukia, para que assim todos fiquem juntos para Eu achei sempre. que esse filme foi um pouco maior do que deveria. Eu lembro quando chegou nessa parte da nova luta com a Rukia, eu tava meio... Num berro extremamente agoniante, os três se fundem numa entidade só e afundam o artefato brilhante no maquinário do laboratório, o que causa uma sobrecarga de partículas espirituais que se espalha por todo o Sereitei. O Renji fica para cuidar das criaturas que surgem do líquido branco, enquanto o Ichigo parte para enfrentar a Rukia, que convenhamos, né, ficou com um visual muito irado. Com a destruição Era o maior ponto de venda desse filme, era a Rukia com a foice. do laboratório, Na época que saiu, o povo ficou tipo, caralho, mano, a Rukia com a foice, mano. um monstro enorme digno dos contos de Cthulhu surge no Sereitei e começa a destruir tudo pelo caminho, o que leva o resto da Gotei 13 a entrar em combate, incluindo É legal, né, que... Legal entre aspas, é curioso. E como os personagens não tinham os poderes aí, né, mano... O Yamamoto podia falar lá, Bankai, Zanka no Tachi. Acabou. Acabou a ameaça. Tava resolvido. Qual eu ia falar? Não lembro se é norte, sul, leste ou oeste. Qual deles que é, mas tipo... Norte. Corte do sol condensado da espada. Zum. Acabou. o próprio Yamamoto. É muito legal que praticamente todos os personagens têm a sua sequência de luta, mas eu queria destacar o breve momento do Kitaki e o Kyorako lutando juntos, além do Zaraki que mais uma vez só aparece no final perdendo o tapa-olho, e o Urahara que dá um show à parte, demonstrando várias técnicas da Benihime. O cara nesse filme tá em outro patamar, bicho. Toda a sequência que aparece, ele tá incrível. A luta do Ichigo com a Rukia também tá excelente, com vários Mas momentos a animação de desse filme é muito top mesmo. trocação franca de golpes muito bem animados. No meio do combate, o Byakuya aparece pronto para finalizar a Rukia e acabar com todo aquele sofrimento. Mas o Ichigo toma a frente afirmando que ela ainda está ali e que vai trazê-la de volta. Nesse momento, temos o sonho molhado de muitos fãs de Bleach, onde ganhamos um flashback do episódio 1 do anime, mas com uma nova animação e em Aí é formato 16:9. Esse sendo um vislumbre do que poderia ser um remake de Bleach. Será que um dia rola? Ichigo e Rukia então se ficar em pé. chocam pela última vez e o nosso protagonista perfura seu peito compartilhando uma parte dos seus poderes com ela, assim como a Rukia fez com ele no início da obra. Uma luz super intensa envolve os dois e a existência dos irmãos finalmente se separam da Rukia. Depois de todos destruírem o Cthulhu, o Urahara chega ao local enquanto a Rukia corre em direção aos irmãos. E aqui descobrimos os eventos que levaram os dois a cometerem todos esses atos. Voltamos ao passado, onde um Shinigami possuído pelo Hollow da Foice estava atacando os irmãos. A Rukia chega a lutar contra ele, Culpa de quem? Culpa do Urahara. mas acaba dominando
Urahara vilão do inferno confirmado? Nada pela criatura, que por pouco só não possuiu o corpo da Rukia graças à intervenção dos irmãos. Nesse momento, a Rukia, incapaz de reagir, apenas observa o Shinigami golpear fatalmente os dois. Urahara então complementa dizendo que ela não se lembrava do evento devido ao poder do Hollow que apagou essa memória. E informa ainda que, como um último ato de proteção, os irmãos permitiram que o Hollow da foice os possuísse. Como já eram carcaças sem vida, a criatura escapou rapidamente para o Ecomundo, mas lá foram os irmãos que se apoderaram da consciência e os poderes do Hollow. É um caso semelhante ao que ocorreu com o Kaien, mas naquele cenário foi o Hollow que tomou o corpo do Shinigami. Eu também queria destacar uma cena que eu achei um pouco chocante, que mostra as crianças naquela situação momentos depois de serem atacadas. De volta ao presente, a Rukia finalmente se lembra do nome dos irmãos, com a jovem se chamando Homura e o cara Shizuku. Em seus momentos finais, os dois se despedem da Rukia e ela cai em prantos enquanto a chuva desaba sobre o Sereitei. Não seria Bleach sem chuva, né? Mais tarde, o Ichigo encontra a Rukia e reflete sobre os vínculos forjados entre as pessoas e como esses... Bracinho do Ichigo ali, pô, graveto, caralho. Ô Ichigo, vou treinar esse antebraço aí, pô, cadê? Olha lá. Olha lá, o da Rukia também, mano, todo mundo virou graveto. A Rukia e reflete tem os sobre modelos os meio vínculos estranhos, forjados entre as pessoas e como esses laços podem até mesmo transcender a morte, onde mesmo que haja o esquecimento, em algum outro lugar, todos estarão juntos de novo. Bleach Fade to Black é um filme muito legal. Como eu falei no começo, é o meu longa favorito da franquia. E se você assistiu até aqui, eu nem preciso dizer muito o porquê, né? A animação, o enredo e os vilões são muito bem apresentados e eu realmente não tenho muitas críticas a fazer. Eu tenho. Até o ritmo do filme eu acho legal, então pra mim é 10/10. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos lá, agora tá na hora. Me convenceu? Não, não me convenceu. Sabe por quê? O que mais tem, que você tem que tomar cuidado, é gente no YouTube falando: ah, olha a história, aí que eu te contei a história. E fica, nossa, muito bom. Igual o canal de resumo de anime. O cara falou, tipo, ah, ele reencarnou como Lorde Demônio, mas ninguém sabia quem ele era, então ele dominou o mundo. Aí o cara conta a história do negócio e você fica tipo, caralho, mané, bom demais essa porra aí, eu vou ver. Aí você vai ver, é um lixo, um lixo, um lixo, um lixo. O filme 3 de Bleach, eu acho que ele tá em segundo ou terceiro, né? Primeiro é o primeiro, né? O segundo fica entre ele e o inferno mesmo, né? E aí o último é o do Hitsugaya, o Diamond Dust Rebellion. Então assim, não é que ele é ruim, eu só acho ele fraco. Eu acho ele fraco porque tem algumas cenas muito legais de luta, mas em alguns momentos os modelos ficam meio estranhos, o que me incomoda um pouco, o visual dos personagens no filme, em algumas partes. E eu achei que o ritmo dele ficou meio estranho mais pro final, parece que ele demora mais do que deveria. Mas lembra, essas são memórias de no mínimo 5 anos, acho que tem mais tempo do que isso. Eu vi antes de começar o canal, eu revi, né? Antes de começar o canal, então eu não consigo lembrar exatamente dele. Mas eu lembro que eu fiquei tipo, legalzinho, mas não me deixou hypado, sabe? Aqui, ó, esse vídeo foi assassinado pelo Flag da TV Tóquio. O original tinha muito mais cenas animadas, mas espero que tenha curtido. Não, deu pra entender tudo, cara. Deu pra entender tudo direitinho. Eu entendo porque esse é o filme favorito. Eu acho que, tipo, essas imagens da Rukia de cabelo roxo, inclusive, né, a Rukia de cabelo roxo é uma coisa que existe em Bleach mesmo antes desse filme, né? Então, a Rukia de cabelo roxo aqui foi uma referência a isso. O que você vai ver na pintura do cubo, às vezes a Rukia tem cabelo roxo. E ela tá com a foice, é um negócio muito estiloso, né? Fazendo referência ao próprio one shot de Bleach. Então, esse filme tinha muita coisa pra fazer muito sucesso. E eu não lembro se na época fez, mas eu acho que fez. Porque ele foi, né, fanservice pra todo mundo. Só que eu acho os antagonistas desse filme muito fracos. E a gosma branca eu achei meio... Entendeu? Eu nem vou falar aqui, tipo, em relação ao que a gente sabe hoje em dia, igual eu falei, Zanka no Tachi. Então, não, isso é meme, né? Meme de quem conhece a história e tal. Mas as lutas são ok. Tipo, esse filme, ele parece pra mim que ele é ok em muita coisa, mas ele não conseguiu ter o que iria me apegar nele.
Eu não sei dizer exatamente o que é isso. Mas eu vou usar um termo genérico, tá? Pra mim, esse filme, ele não tá muito inspirado. Ele tem algumas coisas legais, tipo O Povo Esquecido do Ichigo também, ali no Urahara e tal. Mas eu sinto que ele é muito seguro. Entendeu? Eu sinto que ele é muito seguro e só legalzinho. Eu não senti que ele tinha o tipo de drama que normalmente o Kubo bota na história dele. Tudo bem que nenhum outro filme de Bleach tem isso, fora o Memories of Nobody, que é o primeiro. O primeiro filme de Bleach, assim, ele é o melhor de todos pra mim, por causa do drama com a cena. Porque aqueles Dark, sei lá o que, são personagens muito fracos. Tem umas lutas legais com eles, mas eles em si são fraquíssimos, fraquíssimos, fraquíssimos. São péssimos antagonistas. Pra mim tinha que ser só um antagonista naquele filme ali, dar um jeito de desenvolver o drama dele, sobre existir ou não existir e tal. O Diamond Dust Rebellion, o ritmo é estranho, o lore dele é todo quebrado, destrói o lore de Bleach e tal. Esse filme aí, eu acho que ele é muito seguro, muito básico, vamos dizer assim. E o do Inferno, eu acho que ele tem... Acho que dos vilões, o vilão do Inferno é o melhor. A animação do filme do Inferno é a melhor também. O filme fez sucesso na época, se eu não estou enganado. Eu acho que ele é o que tem um drama mais real. E ele traz... Tipo, o antagonista principal dele é bacana e os antagonistas secundários são ok. E ele traz um mundo novo, né? Ali, o inferno e tal, sei que. Eu não gosto do Ichigo com a armadura do inferno. Não acho legal. Mas enfim. Eu acho que eu preferiria, botando assim, relembrando do filme, eu acho que eu prefiro o filme do inferno no lugar do filme do Fade to Black. Mas eu entendo porque o Bambuto gostou do Fade to Black. O filme tem... Pô, se você gosta do Urahara, né? É o filme pro Urahara fazer coisa. Eu acho que é um filme que tem ideias boas, mas a execução eu achei muito... qualquer coisa. E acabou não me interessando tanto, nem na época, nem hoje em dia. Tipo, sabe quando você vê um mangá que tem a premissa parece super interessante, mas você vai ler, a execução é muito fraquinha? Me pega muito no fanservice, sou humano também. Eu já transcendi a humanidade. Eu já estou no nível do Yu Hanahas, né? Então, sentimentos humanos não são aplicados mais a mim. Então, é o tipo de história que eu sinto que não teve muito a mão do Kubo, sabe? E que se tivesse mais a mão dele, teria um drama melhor. Mas eu acho que o problema principal é pegar essa parada de, tipo, do diretor querer o chip dos dois personagens. Eu acho que... Calma lá, Isusuke, exatamente. Eu já transcendi a barreira de Shinigami ou Hollow. Mas eu acho que... Como o diretor, não sei se ele foi o diretor desse filme, mas o diretor do anime tinha essa parada de encher o saco do Ichigo com a Rukia, como casal. Eu acho que esse filme acaba tendo esses resquícios que também podem atrapalhar. Apesar do Kubo ter falado lá, não, tipo, são irmãos e tal. Sei lá. Esse filme tem quantas horas? 2 horas? Eu não lembro. Mas assim, eu acho que vai parecer meio paradoxal o que eu vou falar. Pra um filme que trabalha os dois personagens, eu acho que ele teria que ser maior. Mas tinha que ter outras coisas pra fazer com que o ritmo dele funcionasse melhor. Mas isso é o que eu lembro do filme. Vai que eu vejo hoje e adoro ele. Mas não me convenceu ainda. Não me convenceu que é o melhor de Bleach. Eu acho que em drama, Memories of Nobody é melhor. Em luta, o do Inferno é melhor. Então, sobrou nada pro Fate Black. Pelo menos ele não é ruim, né? Eu acho o Diamond Dust Rebellion ruim, que é o 2. Então o 3 fica em terceiro. Aí, ó. Tudo deu certo. Continuar. Bom vídeo. Se inscreve no canal do Bambuto. E também dá like no vídeo e se inscreve aqui no meu canal.